Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma sessão do Learning Lab. Hoje temos connosco a Alicia Ferreira. A Alicia é enfermeira, coach, terapeuta, tem imenso conhecimento sobre o tema que nós escolhemos para hoje, que é o autocuidado. E houve aqui uma coincidência, mas como se diz, não há coincidências. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental Materna. E portanto este tema calhou aqui mesmo que nem uma luva, porque acho que é muito importante falarmos sobre isto. Nós muitas vezes sentimos muita culpa, nós mulheres, não necessariamente só as mães, mas as empreendedoras, temos muito aqui um sentimento de culpa cada vez que tiramos tempo para nós, cada vez que dedicamos aqui um momento, seja de lazer, seja de autocuidado, temos sempre muito presente essa culpa. Então, a Alicia vem aqui desmistificar um bocadinho esta ideia e também explicar-nos que realmente o autocuidado ele não é vaidade, não é? É sanidade. Nós precisamos mesmo destes momentos. Alicia, muito bem-vinda. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada. Tenho a certeza que esta sessão vai acrescentar imenso a todas as mulheres, mães ou não. Assim espero, assim espero. Então, bem-vindas a todas e obrigada também pela vossa presença, pelo vosso interesse neste tema. Isto significa que vocês também estão a preocupar-se convosco e a querer indagar e neste caminho de desenvolvimento pessoal que acredito que todas as que estão aqui. Ahm, Começo aqui por algumas questões, por fazer-vos aqui algumas questões, que é quando é que foi a última vez, que disseste sim ao outro, porque não querias parecer egoísta? Quando é que foi a última vez que fizeste algo só por ti, sem culpa, sem sentimento de culpa e para teu bel prazer? E quando é que foi a última vez que te puseste em primeiro lugar? A última pergunta é: com que frequência repetes estes padrões? E assim começamos, porque estas questões de reflexão acredito que passam por todas nós, em algum momento da nossa vida, ou se calhar todos os dias da nossa vida, não é? Porque nós mulheres fomos formatadas de uma determinada forma, este é um caminho de onde eu venho. Aqui alguém está. Aliás, quem é que me está aqui a conhecer pela primeira vez? Antes de continuar, se quiserem pôr a mão ou escrever no chat, que é a primeira vez que estão a ouvir alguma coisa. Ok, a Marta. Há aqui algumas que eu já conheço os nomes. Ok. Pronto. E este é um caminho que eu fui percorrendo, porque eu também fui. Lá está, eu era muito boa a cuidar e a agradar toda a gente, menos a mim mesma e menos cuidar de mim mesma. E hoje em dia eu ajudo outras mulheres a percorrer esse mesmo caminho, que eu mesma atravessei. Ok. E hoje aquilo que eu ensino é aquilo é aquilo que eu mesma tenho aplicado em mim mesma e também aquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. Então eu trabalho com poder pessoal e com conexão com o prazer. Eu junto as duas coisas. Eu sou enfermeira, sou terapeuta, sou coach, deixei a enfermagem, vim para este mundo, que me fez muito mais sentido, porque eu vinha à procura da minha autenticidade, de poder me sentir livre, de poder ser eu, de poder ser genuína, poder ser autêntica. E fui encontrar isto. O caminho percorreu várias direções, mas aquilo que eu abracei foi o Tantra e a sexualidade consciente, que hoje em dia não é isso que eu pratico, eu não levo pessoas para esse lugar, eu levo esse lugar para as pessoas, que é como é que eu posso utilizar ferramentas que eu fui aprendendo ao longo de todo esse caminho, para nós aplicarmos no nosso dia a dia, para nós nos transformarmos, para nós nos sentirmos diferentes connosco, mas melhores acima de tudo. Então, eu vou-vos pedir que vocês apontem, seja no computador, seja num papelinho, e eu vou-vos pedir para vocês estarem com atenção. Eu vou dizer uma frase e vou dizer antes o número de cada frase. E se vocês se identificarem, são pensamentos, que nós nos identificamos ou não, e eu vou-vos pedir para vocês escreverem só os números das frases com que se identificam, desses pensamentos, está bem? Então.
Pensamento número um. E vão só escrevendo, se identificas com um, escreves um, o dois, escreves o dois, enfim. E depois eu para fazermos aqui um brainstorming. Então, um, vou-me calar porque não quero magoar o outro. Se te identificas, escreve o número um. Pensamento número dois. Se eu disser que não, ele vai pensar, ou ele ou ela, vai pensar que eu sou má pessoa. Pensamento número 3. Prefiro aguentar isto do que criar um conflito. Pensamento número 4. Se não for prestável, arrisco-me a ficar sozinha ou que me deixem. Pensamento número 5. Não é hora de parar ou descansar, tenho ainda muito que fazer. Pensamento número 6. Se tirar tempo para mim, estou a ser egoísta. Pensamento número 7. Se me colocar em primeiro lugar, estou a passar por cima dos outros. Pensamento número 8. Eu aguento, sou forte. O problema do outro é mais importante que o meu. E último pensamento. Pensamento número 9. Eu não quero decepcionar esta pessoa. E agora, eu vou-vos pedir para vocês virem aqui ao chat e carreguem aqui neste link. Vamos fazer aqui uma sondagem. Carreguem no Menti, www.menti.com, está aqui no chat, e copiem o código 111 80 532. Eu vou-vos partilhar aqui, vamos ver as respostas que vão aparecer. Ah, podes-me permitir a partilha de ecrã, por favor? Só partilhamos os números, Alicia, certo? Então, exatamente. E escrevem os números com os quais se identificaram, das frases, os números correspondentes aos pensamentos com os quais mais se identificam no vosso dia a dia. Já me permitiste aqui, Sofia? Já. Ok. Vamos lá ver. Toda a gente está a conseguir entrar? Ok. Vamos lá preenchendo. Quais os pensamentos que mais repetes para ti mesma? Ok. Estamos a ver aqui o 5 é predominante. Alicia, a Marta pergunta se podes repetir o pensamento número 4, por favor. Número 4. Se não for prestável, arrisco-me a ficar sozinha. Ou seja, se não ajudar o outro, arrisco a que me deixem, ou a ficar sozinha. Então, o 5 parece ser predominante, o 6. Há aqui várias, não é? Não é hora de parar ou descansar, ainda tenho muito que fazer. Se tirar tempo para mim, estou a ser egoísta. O 8, eu aguento, sou forte, o problema do outro é mais importante que o meu. Não quero decepcionar esta pessoa. Vou-me calar porque não quero magoar o outro. Ok. Aí. Ok. Já toda a gente preencheu? Agora não estou a conseguir ver. Ai. Ok, o 9 também. Não quero decepcionar esta pessoa. Ok, muito bem. Vou então parar aqui. Obrigada pela vossa participação. Ok. Deixa-me só aqui organizar isto. Isto aqui é organizar as coisas no ecrã para conseguir ver tudo.
A Marta pergunta aqui se a pergunta é sempre a mesma, correto? Sim, sim, quais os pensamentos que são mais comuns? Está aqui deste lado. Pronto. E aquilo que eu vos quero dizer é, quase todas nós, mulheres, a forma como nós fomos educadas, ela remete-nos muito para o servir o outro, para ajudar o outro, para cuidar o outro, para sermos aceitos, corresponder às expectativas, a nossa própria educação. E isto é comum de uma forma geral para a sociedade, mas para o nosso papel de mulher na sociedade isto tem um peso ainda maior. De estar disponível para o outro, de ajudar, de prestar o serviço, não é? Então, eu também era esta mulher, aquilo que eu chamo people pleaser, em inglês, não é? A pessoa que está sempre preocupada em agradar o outro, a pessoa que se esquece de si mesma, coloca-se para o último lugar, a pessoa que acaba por se negligenciar, a pessoa que passam tempos e tempos e está sempre a dizer: Não, eu depois, quando tiver tempo, vou lá fazer aquilo, vou tirar o tempo para mim, vou fazer aquela massagem, vou fazer aquele passeio, vou à praia, vou fazer aquilo que for preciso, mas esse momento nunca chega. Então, nós acabamos por ir adiando, adiando e vamos nos pondo para o último, até que chegamos a momentos de exaustão, a momentos de começamos a viver com alguma ansiedade, com alguma sensação de estar sempre algum vazio dentro de nós, com alguma sensação de eu tenho motivos, eu tenho a vida, supostamente, quando correspondemos e alcançamos as nossas expectativas, ou expectativas, as nossas não, as expectativas que os outros criam para nós, não é? Porque também fomos ensinados muito a isso, a corresponder a essas expectativas. E quando supostamente alcançamos algum objetivo, ou vários objetivos, e dizemos, mas eu devia estar feliz, mas eu devia estar contente, e há um sentimento de vazio. Então, o que é que esse sentimento de vazio diz sobre nós? Porque é que eu não estou inteiramente satisfeita? Porque é que eu não me sinto plena? Porque é que eu não ando aqui alegre e feliz a saltitar? Não digo a todo momento, mas a ter momentos mais constantes de alegria, de celebração, não é? De gratidão. Então, eu questionei-me muito sobre isso e eu cheguei a um momento na minha vida, eu na altura tinha 27, eu neste momento tenho 40. Eu tinha 27 anos, eu estava a trabalhar como enfermeira num hospital de oncológico, portanto eu estava a lidar com morte todos os dias e eu questionava muito sobre esta brevidade, não é? Sobre esta impermanência da vida e o que é que eu estava a fazer com a minha vida, porque eu via a morte todos os dias, não é? E lidava com as famílias e lidava com as próprias pessoas que não eram necessariamente idosas, eram pessoas da nossa idade, eram pessoas mais novas, e eu lidava muito com isso e eu questionava, mas o que é que eu estou a fazer à minha vida? Então eu percebi que eu não estava contente, eu tinha de facto correspondido às expectativas das outras pessoas, mas eu estava infeliz, eu não estava plena, eu não me sentia feliz. E eu comecei na altura, qual é que foi assim, o turning point para mim? Eu comecei na altura, a ler um livro, sobre uma enfermeira que tinha trabalhado com cuidados paliativos, e que falava sobre os 5 maiores arrependimentos do ser humano em final de vida, quando estão no leito de morte. E esses arrependimentos, eu pensei assim, poxa, se isto é tão comum nos seres humanos, eu ainda sou nova, eu não quero morrer com estes arrependimentos, ou chegar ao momento da morte com estes arrependimentos. Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que ir atrás disto, não é? Vou ter que ir evitar arrepender-me. Então, como é que alguns arrependimentos que eu vos trago para aqui, e que fazem sentido para hoje, é o não ter tido a coragem de viver uma vida fiel aos nossos princípios, ou seja, não ter tido a coragem de ser autêntica, de ser genuína, de mostrar e viver de acordo com aquilo que eu realmente sou, com a minha verdade. E o outro é não ter tido coragem para demonstrar sentimentos, para ser verdadeira com aquilo que eu sinto, principalmente para com as pessoas que eu gosto, mas também para com as pessoas que eu não gosto. Ou seja, colocar os meus limites saudáveis. E isto mexeu muito comigo. E eu decidi, ainda bem, ainda sem saber como, mas eu decidi que eu não ia ser essa pessoa. Eu não ia viver com estes arrependimentos. Outros arrependimentos, ter trabalhado demais e por isso não ter passado tanto tempo ou a desfrutar de mim mesma, ou com a minha família, ou com os meus amigos, ou com os meus filhos,
para quem tem filhos, não ter mantido o contacto com os amigos e não ter ido atrás dos meus sonhos, não ter realizado os meus sonhos. E foi isso que eu decidi fazer. Eu cortei com tudo, dei ali um salto, ainda sem saber muito bem o que é que eu ia fazer. Eu fui pôr em prática tudo para que eu não me arrependesse disso. E isso deu origem a toda uma reviravolta na minha vida, e portanto eu nunca me imaginei a trabalhar com Tantra, com sexualidade consciente. Eu era da ciência, né? Eu era da parte científica, preciso de base, preciso de raiz, preciso de saber que isto faz sentido para mim, de ter prova que isto é autêntico. Não gosto lá das energias nem dos esoterismos, e hoje em dia estou aqui, mas nunca deixei os pés, nunca larguei os pés da terra. Então, o que é que, voltando aqui a esta parte do autocuidado, do egoísmo e do amor próprio, quando nós chegamos a um esgotamento, percebermos que isso não é falta de organização, não é porque, não é só porque não somos as pessoas mais organizadas do mundo, é falta de conexão connosco mesmas, com a nossa autenticidade, com o nosso sentir, porque o nosso corpo, ele está-nos constantemente a enviar mensagens, a dar-nos mensagens subtis, umas mais sutis, outras mais intensas. Quando nós não ouvimos a voz subtil e as mensagens subtis do corpo, nós vamos adoecer mais cedo ou mais tarde, vamos criar doenças, porque para mim eu ia à procura das doenças, então, das doenças não, eu ia à procura de onde é que se iniciam as doenças, onde é que se inicia o desequilíbrio, e eu percebi que no corpo físico é só quando elas já estão instaladas. Pronto, então eu percebi, ok, como é que eu posso honrar as minhas emoções, honrar o meu sentir, como é que eu posso colocar os meus pensamentos a meu favor, não ter pensamentos autodestrutivos que me baixem a autoestima, que me façam sentir a pior pessoa à face da terra, ou mal comigo mesmo, ou inferior ao outro. Então eu tenho que agir, tomar uma ação sobre isto. Então, o colocar limites, na verdade, nós temos muita dificuldade em dizer que não, não é? O colocar limites, só que na verdade, pôr limites não é o mais difícil. Difícil é saber aquilo que nós somos e o nosso valor. Porque só quando nós reconhecemos o nosso valor é que nós reconhecemos, espera, não, eu não vou admitir isto, eu não mereço isto. E aí nós começamos a aprender a colocar os nossos limites. Então, não sentir o nosso corpo, seja a dor, seja o prazer, a dificuldade para identificar desconforto no corpo, para ignorar pequenas dores que depois nós só ouvimos quando o corpo já está a gritar, ou dificuldade para ter e sentir pequenos prazeres na vida, no dia a dia, e não estou a falar aqui já dos orgasmos, não é? Porque isso é um nível mais elevado, mas a dificuldade para estar no presente, a dificuldade para está-me a saber tão bem este pequeno, não é? As pequenas coisas que nós podemos usufruir dos nossos sentidos. Então, quando nós temos essa dificuldade, isso significa que nós fomos ensinadas e estamos a aplicar todos os dias o ignorarmos-nos, abandonarmos-nos. E por trás disto, tem coisas que também são trabalhadas, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, esta necessidade de agradar constantemente o outro, a necessidade de aprovação do outro, não é? A necessidade de validação externa. Então, começando aqui com as diferenças entre o egoísmo. O egoísmo ele vem do ego, ok? Ele vem ele vem da necessidade de nós nos conservarmos, de transformar essa necessidade de autopreservação. É quando transformamos essa necessidade de autopreservação num apego excessivo aos nossos próprios interesses, que às vezes nos leva muitas vezes a cruzar os limites sobre os limites do outro. É o pensar só exclusivamente em nós. Então, isto vem de complexos de inferioridade, de baixa autoestima, de mindset de escassez, ok? E tem em conta a questão da competição. Tanto está relacionado com a energia yang, energia masculina. Masculina aqui não é do homem, mas é uma das polaridades, também. Então, no egoísmo há uma busca constante pelo interesse próprio. Eu só tenho em conta as minhas necessidades. E não me importo de prejudicar, de prejudicar o outro para meu benefício, ok? E eu aqui estou-vos a trazer esta clareza, esta diferença para vocês perceberem, identificarem, será que eu sou assim? Será que eu estou mesmo a ser egoísta? Então, isto confunde-se muito com o desconsiderar as necessidades alheias, ok? E a crença muitas vezes é, se eu desconsiderar a necessidade alheia, então eu estou a ser egoísta. Mas a questão é, porque é que as necessidades do outro
são mais importantes do que as minhas necessidades? Porque é que a vida e os problemas do outro que eu tento resolver, não é? Quando vou ajudar, quando estou disponível e digo sempre que sim, porque é que isso tem mais peso do que os meus próprios problemas, do que o meu equilíbrio, do que a minha saúde? Porque muitas vezes nós só paramos quando adoecemos. Nós só paramos quando chegamos a um ponto de burnout, quando chegamos a um ponto de exaustão, de eu não posso mais. Porquê? Porque temos muito esta questão de não, mas eu sou forte, eu aguento, eu vi a minha mãe a sacrificar-se, e muitas vezes lá está. Como é que eu aprendi os padrões com a minha mãe? Não é? Porque a forma como nós aprendemos a ser mulher está relacionado com a energia feminina que desenvolvemos e essa energia feminina é inspirada na pessoa que adotou o papel de mãe, ok? Seja ela mãe biológica ou não. Então, e agora vejam a diferença. O amor próprio, não é? Ele vem de duas palavras do latim, amore, ok? Em que está relacionado com um sentimento profundo, há um desejo do bem, não é? Do afeto e próprio, algo que é relativo a mim, é exclusivo, é particular. Ok? Então, o amor próprio, se o ego, ou se o egoísmo vem do ego, o amor próprio vem do coração. E nós muitas vezes confundimos e vivemos na sociedade e somos dominadas por completo pelo ego. E tomamos muitas decisões baseadas no nosso ego. Ok? Quando eu acho que estou a tomar, quando eu tomo uma decisão de dizer que sim ao outro e digo que não a mim, não é? Porque eu estou com medo de ser egoísta, eu estou não só a tomar uma decisão com base no medo, mas com base no ego, ok? Um, Exatamente, autocuidado não é egoísmo, é amor próprio. Então, o amor próprio, é quando eu me valorizo, é quando eu me respeito a mim mesma, é quando eu tenho em conta que as minhas necessidades são tão importantes quanto a do outro. Porque ensinaram-nos que amor é sacrifício, mas amor é respeitar os limites do outro, mas primeiro que tudo os meus limites, ok? Sem eu ter que chegar a um momento de estar doente, de estar exausta, de dizer eu não consigo. Nós só temos a coragem de dizer que não, muitas vezes quando é grave. Não é? Quando nós passamos a vida a dizer, ai, mas eu não tenho tempo para me cuidar, ou para ir ao ginásio, ou para ir fazer uma massagem, ou para aquilo que for. E eu muitas vezes eu trabalho com mulheres para ajudar nesses processos de transformação, de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, e aquilo que eu digo muitas vezes é marquem um momento na agenda como se fosse uma consulta médica inadiável. Porque cuidar de nós, não é? Nós não precisamos estar doentes para irmos ao médico, nós devemos é cultivar a nossa saúde, ok? Enquanto estamos saudáveis, enquanto estamos com energia, ok? Então, o amor próprio, ele promove o nosso bem-estar, promove o bem-estar do outro, porque quando eu digo que não ao outro, eu ensino que eu também sou, que eu também tenho valor. E os outros vão sempre tratar com o valor com que eu me trato, com o valor que eu mostro que tenho. Se eu mostro que o outro me pode pisar, que não faz mal, que não importa, o outro vai me pisar. Porque ele sabe que não há problema. Ok? E nós fazemos isto de uma forma inconsciente. Eu não estou a dizer que isto está tudo planeado e que o outro é mau. Não. Mas isto são dinâmicas inconscientes que acontecem na nossa forma de interagir com o outro, na nossa linguagem verbal, na nossa linguagem postural. O que é que o nosso corpo diz sobre o nosso valor? Não é? O que é que o nosso sentir, a forma como nós nos expressamos, diz sobre o nosso valor? Então, importante, há bocadinho eu falei na energia yang e na energia masculina, que é muito esta a necessidade de dar, de fazer, de concretizar, de produzir, de apresentar resultados, de cumprir checklists, ok? E nós muitas vezes estamos só nessa polaridade, uma vida inteira, para os nossos filhos, para os nossos trabalhos, para os nossos projetos, não é? Para as coisas que nós gostamos e para as coisas que nós sentimos que temos que cumprir, não é? Para podermos ter o quê? Valor. Para podermos ser o quê? Reconhecidas. Quem é que tem que nos valorizar primeiro? Somos nós. Quem é que tem que reconhecer o nosso valor primeiro que tudo? Somos nós, ok? Então, para isso, nós temos que aprender a entrar
ou a convidar essa polaridade yin, a polaridade da energia mais feminina. Ok? Que não é da mulher, é só uma polaridade oposta e complementar a energia yang. Nós não somos só uma, nem somos só outra. Então eu tenho que aprender a receber, eu tenho que aprender a parar, eu tenho que aprender a dizer: eu mereço estar aqui, nesta pausa, eu mereço hoje não trabalhar, eu mereço ir desfrutar desta massagem, eu mereço dizer que não, ok? Porque, mais uma vez, dizer que sim ao outro é dizer que não a mim mesma. Então, aprender a sentir. A mente leva-nos a pensar, não é? Leva-nos para o racional. É tudo energia yang. E quando estamos a falar de energia yang, estamos a falar do sistema nervoso autónomo. Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, ou de hemisfério esquerdo. Quando nós estamos a falar de energia yin, energia feminina, nós estamos a falar de sistema nervoso parasimpático, aquele que é da calma, do relaxamento. Estamos a falar de hemisfério direito, ok? Sentir, vir para o corpo. A mente é yang, o corpo é yin. Quando eu estou constantemente a ruminar nos meus pensamentos, eu tenho dificuldades em tomar decisões, significa que eu estou na mente. Eu não estou conectada com o meu sentir, eu não estou conectada com o meu corpo, nem com as minhas necessidades. E o corpo sabe muito mais do que a mente. Ok? A mente, em vez de nós conduzirmos a nossa vida com. Eu costumo dizer que nós temos a mania de pôr a mente no volante do carro e o coração nas mudanças. Nós temos que fazer ao contrário, temos que inverter a lógica. Começar a pôr o coração no volante e usar as mudanças como o cérebro como mudanças. Ok? Para quê? Para não tirarmos também os pés da terra, mas também não nos deixarmos levar só pelo racional, só pelo aquilo que nos ensinaram que é correto, que é suposto. Se eu tivesse vivido a minha vida até hoje com aquilo que esperavam de mim, com aquilo que era correto, com aquilo que era suposto, ou corresponder às expectativas, eu nunca estaria hoje a fazer aquilo que eu faço. Eu continuaria a ser uma enfermeira infeliz e limitada naquilo que eu me sentia. Ok? Então, e muitas vezes, e estão aqui algumas empreendedoras que eu sei, muitas vezes nós vivemos exclusivamente na energia yang. Temos muito medo, de parar, de sentir que não estamos a ser produtivas, não é? Então, que as diferenças entre o egoísmo e o amor? Qual é o motor da ação do egoísmo? É agir pelo medo de perder, ok? Mentalidade de escassez. No amor próprio, o motor da ação é agir por merecimento, mentalidade de abundância. O pensamento da pessoa que é egoísta, ela pensa as minhas necessidades estão acima das do outro. E no amor próprio, ela pensa as minhas necessidades são tão importantes como as do outro. Qual é que é o sentir? O que é que uma pessoa que é egoísta sente? Sente um vazio, sente desconexão, sente que se isola, ok? Há um fosso. No amor próprio, a pessoa sente-se presente em si mesma, ela sente-se conectada. E ao poder estar conectada com ela, ao poder ser autêntica, ela consegue se conectar de uma forma genuína com o outro, ok? Então há um bem-estar. O pensamento da pessoa que está no egoísmo, eu não tenho suficiente. O pensamento da pessoa que está no amor próprio, eu sou suficiente. Ok? Então, o mundo, na verdade, precisa de nós, é verdade, mas precisa de nós inteiras. Os nossos filhos precisam de nós saudáveis. Aquilo, a forma como eu fui mãe, e voltamos à conversa da mãe e da saúde mental da mãe, a forma como eu me mostrei ao meu filho que eu quero ser mãe, ele vai aprender ela vai aprender se for uma mulher que ser mãe é isso. É isso que eu demonstrei, é isso que ele foi. Os filhos eles não vão repetir aquilo que eu digo, eles vão repetir aquilo que eu faço. Ok? E há muita linguagem não verbal e linguagem comportamental que os filhos aprendem. Ok? Se eu tiver um filho homem, ele vai aprender que ser mulher é sacrificar-se, é aceitar tudo. Ele vai tratar a mulher dessa forma. Então, o que é que eu estou a ensinar aos meus filhos e às pessoas a quem eu posso inspirar? O que é que eu estou a ensinar? De como é que eu mantenho a minha saúde, o meu equilíbrio, como é que eu cultivo a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz, o meu bem-estar. Porque isso também é saber dizer que não ao outro. Ok? Então, cuidar de nós
E nós, os empreendedores, se tivermos o nosso negócio, para nós cuidarmos do nosso negócio, nós temos que cuidar de nós, primeiro que tudo. Uma ida ao spa pode ser tão ou mais importante do que estar ao computador horas e horas a fazer, a ser produtiva. Porquê? Porque na ida ao spa eu vou entrar no sistema nervoso parasimpático, eu vou relaxar, eu vou estar, que maravilha, eu vou me inspirar, eu vou ser criativa, ok? Então, escolhermos em primeiro lugar. Dizer que não ao outro, mais uma vez, é dizer que sim a ti mesma, ok? Porque a culpa, ela vem das vozes que nos foram incutidas da forma, das nossas mães, dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos chefes, ok? E vem da máscara social que nós criamos para agradar o outro, ok? Ahm, Vou-vos pedir agora para vocês fecharem os olhos. Não sei se estão sentadas, mas pelo menos sentem-se, está bem? Parem um bocadinho neste momento, se estiverem a fazer outras coisas. A mulher é muito polivalente, não é? Polifuncional. Cheguem aqui ao ecrã, sentem-se um bocadinho. Fechem os olhos, ok? Então vou-te pedir para colocares as tuas costas direitas, inspirar profundo, lenta e profundamente pelo nariz, levando o ar ao teu abdômen, ou seja, aquilo que enche é o teu abdômen. Os ombros estão relaxados, a mandíbula está relaxada, as costas estão direitas. E vamos então inalar pelo nariz e exalar lenta e profundamente pela boca. Inala. E exala pela boca. Mandíbula relaxada. Inala novamente. Enchendo a barriga. E exala lentamente. Novamente inala. Exala lenta e profundamente. Mantém essa respiração lenta. E imagina-te como seria viver sem medo do julgamento do outro. E mais do que a tua mente, deixa que o teu corpo responda. Atenção às sensações do corpo. Como seria viver se não tivesse medo do julgamento do outro? Sensações no corpo. Como seria viver sem precisar da aprovação de alguém? Sensações no corpo. Como seria viver sem precisar da aceitação e da aprovação de alguém? Como seria se eu pudesse ser genuína, realmente autêntica, dar-me a conhecer ao outro nas minhas relações? Como seria poder ser genuína na relação com o outro? Sensações no corpo. Como seria viver de acordo com a minha verdade? Como é que isso me liberta? Sensações no corpo. Como seria viver de acordo com a minha verdade? Sensações no corpo. Como seria se eu tomasse as decisões que me fazem sentido para mim? Como seria se eu tomasse as decisões que me fazem sentido a mim? Sensações no corpo.
Mantém a respiração pelo nariz lenta, exalando pela boca. Como seria se eu não me preocupasse em corresponder às expectativas do outro? Como é que eu viveria? Sensações no corpo. Como seria se eu não me preocupasse em corresponder à expectativa do outro? Sensações no corpo. E vou-te pedir para inalares uma última vez pelo nariz e agora exalar pela boca, lenta e profundamente, com som, ouvindo a tua exalação. Inala e exala. Novamente inala. E exala com som. E uma última vez inala. Liberta a tensão da tua mandíbula. Libera som na exalação. Consegues configurar a dimensão da liberdade que é poder ser autêntica no teu dia a dia. E pouco e pouco ir abrindo os olhos. Este é um dos trabalhos mais importantes que eu faço na minha vida. É aquilo que é um pedacinho daquilo que eu me dedico. Ahm, Agora já agora convido-vos aqui para. Deixa-me aqui mostrar-vos. Tá. Ahm, peraí. Tinha isto aqui. Olha, agora não está aqui a sair. Ok. Ahm, ok, vamos abrir aqui. Este, este workshop, é um workshop que eu vou fazer este domingo, ah, para mulheres que sentem que precisam de parar, de olhar para si mesmas, que é o workshop Sentir-te, onde vamos trabalhar o prazer sem culpa, a relação com o corpo, estas capacidades de sentir o corpo. Hoje eu estive a falar muito da teoria, não é, da mente, mas vamos trabalhar também aqui a nossa autoestima e nesse workshop vamos trabalhar no corpo. Ok? Que é como é que eu posso trazer isto ao meu corpo, não ficar só na minha mente, como é que eu posso implementar isto no meu dia a dia. Então, a autoestima, o aprender a dizer que não, colocar os nossos limites saudáveis sem nos sentirmos culpadas, sentirmos merecedoras de parar, de ter prazer, e de viver mais em harmonia connosco mesmas e com a nossa verdade. Hoje é o último dia de inscrição deste workshop. É um workshop de dia inteiro em Oeiras, ok? Começa às 10, termina às 7. E pronto, se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui o link no chat. E agora vou-vos querer aqui ouvir um bocadinho, algumas partilhas. Um, Temos quais aqui são? 15 minutinhos, se alguém quiser perguntar, fazer alguma pergunta à Alicia. Sabes que eu estava a ouvir-te e realmente eu acho que nós, a nossa sociedade, incutiu-nos muito aquela ideia de que cuidar dos outros em primeiro lugar é altruísmo. E quando uma pessoa começa aqui a fazer aquele trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e começamos a perceber que se nós não estivermos bem, nada à nossa volta vai estar bem. Então é muito importante nós falarmos sobre isto. Tocaste aí num ponto muito interessante que é, muitas vezes, a pessoa que é muito altruísta, e eu era esta pessoa, ok?
Muitas vezes o altruísmo tem um motivo muito egoísta por trás. E esse motivo egoísta é, eu quero ser bem visto pelo outro. Eu quero que o outro me inclua. Eu quero ser incluído. E então, muitas vezes, o altruísmo é a minha necessidade de me sentir útil, de me sentir prestável, a minha necessidade de ser aceito, a minha necessidade de ser aprovado pelo outro, a minha necessidade de pertença, que é uma das maiores necessidades do ser humano. Então, o altruísmo em excesso tem por trás isso, tem por trás, na verdade, um motivo bastante egoísta. Sabes, como diz a minha médica de família, tal como existe um médico de família para cada pessoa, devia existir também um psicólogo para cada pessoa, para nós termos esta capacidade de nos conhecermos um bocadinho melhor. Mas é muito por isso que nós também temos feito aqui estas sessões do Learning Lab, porque apesar dos temas serem sempre diferentes, andamos sempre aqui muito à volta do mesmo, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Olha, temos aqui a Sílvia. Sílvia, força. Olhem, olá a todas, boa tarde. Obrigada, Alicia, foi maravilhoso. Obrigada, Sofia, por proporcionar estes momentos tão ricos, que têm sido é tão bom estar aqui. Mas eu gostava de dizer, Alicia, que este tema eu considero assim, é como aquele da semana passada, né, que devia nos ser ensinado na escola. E este, particularmente, desde muito novas a nós mulheres, mas eu também acho que aos homens, porque eu cruzo-me com muitas crianças, rapazes, que têm uma fraca autoestima e que se cuidam e que pensam que nem sequer se precisam de cuidar, e o homem também tem que se cuidar, não só fisicamente, mas também mentalmente, não é? E eu gostava de partilhar aqui convosco que uma das coisas que a Alicia falou aqui de pôr uma hora na agenda, eu acho que na altura tu disseste para ir ao médico, não é? Porque acho que foi esse o exemplo que tu deste. Há muitos anos que eu tenho uma hora na agenda semanal para ir fazer uma massagem. E eu falo com tantas mulheres que nunca fazem massagens, por exemplo, que eu considero como sendo dos bens mais preciosos que nós podemos dar a nós próprias. E às vezes as mulheres não fazem massagens, primeiro porque nunca experimentaram e segundo porque acham que é caro. E se calhar não é assim tão caro. E às vezes a pessoa nem questiona porque acha, pá, eu vou ao hotel, vejo lá o spa e a massagem custa 90 euros, por exemplo. Mas no dia a dia as massagens não custam 90 euros. Então, eu gostava de deixar aqui esta recomendação a quem nos está a ouvir aqui e quem nos vai ouvir na gravação. Experimentem a ter este momento de autocuidado para vocês. Ter uma massagem, que eu considero que é realmente tão benéfico para a nossa mente e para o nosso corpo. E procurem pacotes de massagistas que vão ver que vão ficar surpreendidas. E se não souberem quem, eu posso dar alguns conselhos. Ó Silvia, quem diz massagem, às vezes até pode ser só uma caminhada, não é? Termos estes momentos de autocuidado, pode ser só estarmos um bocadinho connosco em silêncio, estarmos a ler um livro, qualquer coisa, não é? Que nos preencha, fazer um hobby. Eu acho que isto é importantíssimo. Olha, está aqui a Conceição que vai falar a seguir, que também é perita nestes hobbies, e vamos ter uma sessão com ela mais tarde. Conceição. Olá, olá a todas. Bem, faço minhas as palavras da Sílvia. Muito obrigada, Alicia. Muito obrigada, Sofia. Esta horinha que estamos aqui acaba por ser também um momento de autocuidado e um tempo que nós nos dedicamos a nós próprias. Eu queria. Aqui já foi. Falar da questão da autoestima, da avaliação, nós cuidarmos de nós mesmas, mas além desta herança cultural que nós temos e do papel da mulher, que não se, enfim, nós não conseguimos apagá-lo de um momento para o outro, eu penso que ainda temos outro peso em cima do ombro, que é
sermos medidos em função da nossa produtividade ou do papel que nós temos na sociedade e sermos avaliados e julgados como se fossem na balança, que é, não é quem é que tu és, mas o que é que tu fazes, o que é que tu tens. E isso impõe-nos uma responsabilidade tão grande e por vezes só nos lembramos ou só nos damos conta disso quando deixamos de fazer parte dessa sociedade ativa, como quando ficamos, por exemplo, desempregados, ou quando mudamos de carreira, ou que já não estamos numa empresa, já não estamos num vínculo. E, e onde reparar, quando alguém pergunta, quem é a Conceição, quem é a Sofia, etc., e as pessoas dizem, eu sou massagista, eu sou terapeuta. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quem. E, portanto, nós não devíamos ser aquilo que fazemos ou aquilo que executamos profissionalmente. E eu penso que aí temos ainda muito para trabalhar. Sem dúvida. Eu acho que esta construção da nossa identidade, não associada, ao valor que entregamos, ao valor que produzimos, mas simplesmente de quem somos, isto foi uma das perguntas que mais me guiou quando eu entrei no Tantra, que é o quem sou eu, por trás de todas estas camadas, das funções, dos papéis que eu adoto. Para eu também descobrir o meu valor, mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não alcance nada. E também, muitas vezes, na reforma quando deixamos de produzir uma vida inteira, é os momentos em que isso mais nos afeta. Uma pessoa que não aprendeu a ser, só aprendeu a fazer, é a pessoa que tem mais tendência para entrar em depressão, nessa idade, ou quando fica desempregada, lá está. Sim. Porque automaticamente vem aquela necessidade que sentimos interiormente de nos justificarmos. É como se eu não fazer nada equivale a ser preguiçosa, ou seja, está sempre associada a uma apreciação, a um julgamento alheio, mas acaba por só estar na nossa cabeça e é nisso que temos que trabalhar. Eu quero que eu faça muito, quero que eu faça pouco, a mim me diz respeito, não é? E portanto mexe também com a autoestima, mas avaliarmos pelo que nós queremos ser, quem é que nós somos, etc. Quem é que nós realmente somos e queremos ser e não o contributo que eu dou para a sociedade em termos monetários. Uhum. Conceição, isso fez-me lembrar a forma como nós somos avaliados logo desde pequenos na escola, não é? Tu tens o quadro de honra, o quadro de mérito, o que seja, e os alunos são avaliados pelo seu desempenho a nível quantitativo, Uhum. notas, quanto mais altas melhor, mas depois, se calhar, essas mesmas crianças não têm grandes competências sociais, mas o que conta é aquela nota, não é? Somos avaliados por notas. Todas as outras competências que nós possamos ter ficam de Sim. fora. Sim, sim, sim. E depois isso tu vês quando vais de fora, como é que isso está a ser incutido no dia a dia, sem qualquer crítica para o trabalho dos professores e auxiliares, etc. Mas é quem se esforça mais, quem é mais proativo, quem é mais participativo. E depois, pronto, ficam também outras questões pelo caminho, tais como há crianças que têm, por exemplo, um déficit de atenção ou PHDA, ou outras condicionantes que não os levam a outros problemas em casa, ou às vezes até só problemas de fala. Agora, quando vou às escolas, noto que há maior dificuldade em integrar crianças estrangeiras pela simples parte da comunicação, não é? E isso não é levado em conta, é simplesmente o fator quanto é que tu contribuis. E os obstáculos para conseguir contribuir nem sequer são ponderados, não é? Portanto, podíamos estar aqui o dia todo a falar, mas é muito, é produtividade, produtivo, quanto é que tu contribuis, quanto é que tu dás, baseado numa tabela e numa classificação. Quanto é que tu ganhas? Sim. É, Também é um modelo muito americano, não é? Quanto é que tu... e por trás disso está muito essa necessidade de ser amado, não é? Porque todos nós temos essa necessidade de ser amado, só que aprendemos que eu sou amada se eu prestar serviço, se eu produzir, se eu apresentar resultados, se eu contribuir.
não é? Agora quando eu não faço isso, quando eu não faço nada disso, que valor é que eu tenho? Será que eu posso continuar a ser amada? Porque a verdade, muito do nosso medo de alguém não nos amar é nós não nos amarmos a nós mesmas. Então é quando o outro não me ama, será que eu ainda assim me amo? Quando o outro não me valida, será que eu sou capaz de me validar? Quando o outro não me valoriza, será que eu sou capaz de me valorizar? Então, há muito esta, por exemplo, seja as mães que os filhos saem de casa e já não têm que educar um filho em casa, não é? Seja, um cuidador ou uma cuidadora que tinha uma pessoa dependente, quando essa pessoa deixa de existir ou deixa de necessitar de cuidados, essa pessoa, então, e agora? Quem é que eu sou? Se eu já não cuido, se já ninguém precisa de mim, não é? Quando ninguém precisa de mim, qual é o valor que eu tenho? E nós temos que olhar muito para isso e não é só quando chegam esses momentos, é ao longo da vida, porque nós não somos só profissionais, nós também somos pessoas profissionais, não é? Não somos só mãe, não somos só trabalhadora ou empreendedora. Hum. Eu também sou a Alicia, não é? E a Sofia, e a Conceição, e a Silvia, e a Liliana, etc. Então, quem é que eu sou quando eu não faço nada? Qual é o meu valor? Será que eu ainda me mantenho a amar e a valorizar-me quando ninguém reconhece isso em mim? Quando ninguém chega para me amar? Hum. Será que eu me amo? Então, Sabes que esta pergunta da Conceição, de quem é que nós somos, se nós perguntássemos, se calhar, aqui a cada uma das que estão presentes, quem é que tu és fora da tua profissão, eu acho que se calhar muita gente hesitaria na hora de responder. Porque se nós não fizermos este trabalho, não é, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de nos descobrirmos aqui um bocadinho, de investirmos tempo para descobrirmos quem é que somos, nós nunca vamos saber essa resposta. E nós precisamos de saber, não é? Quem é que nós somos fora dos rótulos, não é? Fora do rótulo da mãe, da profissional. Nós precisamos de saber quem é que nós somos. hum, como Pois. mesmo isso. Sobretudo, isso implica estarmos fora, primeiro, dos julgamentos dos outros, das expectativas, dos outros, e não usarmos o outro como um espelho daquilo que eu sou ou daquilo que eu quero ser. E isso é um trabalho de toda a vida, não é? Deixar as comparações de lado, não é? Isso é impossível, porque ao mesmo tempo somos um animal de sociedade, não é? E a aceitação, se nós precisamos da aceitação, não é a aceitação de nós, é essa a aceitação dos outros, não é? E logo ali, saber destrinçar, eu sinto-me aceito, mesmo que eu seja diferente dos outros, parece uma contradição, não é? Uhum. E o que é que os outros esperam de mim? Sim, e a verdade, quando nós temos medo do julgamento do outro, nós não estamos a ver, mas o outro acaba por ser um espelho daquilo que eu tenho vivo dentro de mim. Então, quando eu tenho medo do julgamento do outro, na verdade sou eu que ainda não aceitei por completo essa minha decisão, ou essa minha inclinação, ou essa minha crença, e eu própria me julgo a mim mesma. Imaginemos, eu agora, há 5 anos, né, a trabalhar com sexualidade. Se eu antes nunca me imaginei, e como enfermeira eu lembro-me, eu trabalhava em ginecologia, eu tinha vergonha de perguntar às pessoas sobre a sua vida sexual. Porquê? Porque eu também achava que era invasivo, que era demasiado íntimo, que eu própria tinha vergonha de falar da minha. Como é que eu ia perguntar às outras pessoas, não é? Então eu tive que me libertar do meu próprio julgamento sobre a sexualidade feminina para poder falar em público sobre sexualidade feminina e dizer, não, mas realmente isto não tem mal nenhum, isto nós merecemos, temos direito ao nosso prazer, não é? Então, quando é que ficarmos atentas aos julgamentos que temos medo que o outro tenha sobre nós e perceber, será que não sou eu que começou a julgar? Que julgamento é que eu tenho aqui ainda para limpar? Pois. A Ana É, David dizia aqui que isso vai ao encontro da pergunta que fazem às nossas crianças tantas vezes do que é que tu queres ser quando fores grande e que os adultos esperam profissões, não é? Do fazer como resposta. E eu estava a ler isto e a pensar, olha, eu ficaria radiante se a minha filha me dissesse que queria ser feliz, sabes? Acho que muitas vezes nós nos esquecemos depois na vida adulta de sermos felizes. Somos muita coisa, mas esquecemos-nos do principal. É mesmo, é mesmo isso. Eu não sei se mais alguém quer aproveitar.
aqui a Alicia, senão já passou uma hora assim a correr. Eu vou agradecer a todas as que estão aqui presentes e acho que depois vão ver a gravação. E fiquei muito feliz, oh, Conceição. Olha, foi uma coisa que me tocou mesmo assim no coração. Tu dizeres que estas sessões são também aqui momentos de autocuidado. Fiquei tão feliz por vocês sentirem isso, porque estas sessões são feitas totalmente. ah, Vem da disponibilidade de todas nós, não é? E Da partilha. sim, exatamente. E portanto fico mesmo muito feliz. Já na semana passada o feedback foi incrível com a sessão da Sílvia. Ainda hoje, passado uma semana, eu estou a receber mensagens. Então, olha, eu fico mesmo feliz. Muito obrigada a todas, as que têm Obrigada. vindo ao vivo, as que vêm depois, as que trazem o vosso conhecimento para partilhar de forma tão generosa. Muito obrigada, Alicia. Obrigada mais uma vez. Obrigada a ti, Sofia, também lá está, por criares estes momentos. Eu também tenho acompanhado, ou pelo menos ainda não consegui ver todas para trás, algumas chego mais tarde, outras só comecei no início. Ainda não consegui, mas cada uma traz momentos de reflexão, traz aprendizagens, traz coisas que às vezes nós já sabemos, mas já nos esquecemos, não é? Então, outras que não sabemos, e está a ser assim precioso, é assim estes momentos de nos encontrarmos e de olharmos para nós mesmos. Portanto, gratidão, Sofia, por essa iniciativa, e por ser tão accurate para as nossas necessidades humanas. Bom, olha, obrigada a todas as mensagens que estão a deixar aqui no chat. Eu vou tentar deixar ainda hoje a gravação, se quiserem rever, depois eu envio o link também, tá bem? Muito obrigada a todas, um beijinho, resto de boa semana. Beijinhos, obrigada. Obrigada, Deus. Adeus.